Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras, pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras, às 19h30, com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, também às 19h30, e às quartas-feiras, às 20 horas. Você pode nos encontrar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, manifeste a sua opinião sobre o nosso trabalho, lá você encontrará este que é o nosso programa de número 94 e todo o restante do nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão produzida entre a Universidade e a Câmara, como foi dito, que tem o propósito de aproximar a Universidade e Comunidade. Assim começamos. Hoje os nossos colegas estão com outras obrigações não menos importantes. Vai ficar por minha conta e risco, junto com a professora Sandra. Sandra, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer te receber aqui, tá certo? Vamos para os nossos destaques da semana. Sandra, você comenta se quiser, eu espero que você queira, a respeito de alguns temas. O primeiro deles, que foi muito discutido recentemente na imprensa brasileira, a respeito da, eu chamaria de tempestade perfeita, né? O que seria uma tempestade perfeita que o país vive nesses últimos anos e viveria ou viverá os próximos? É a combinação de uma grande crise, né, econômica, e política, por que não? São 3 pontos, basicamente. A perda do bônus demográfico, a crise econômica e a falta de avanço na educação. Por isso que é chamado de tempestade perfeita. Você tem essa confluência de fatores que faz com que nós tenhamos um momento extremamente delicado que poderá influenciar no país nas próximas gerações. A crise, todos nós temos acompanhado, não é novidade, foi tratada muitas vezes aqui nesse programa, né? E o bônus demográfico, o que seria isso? Nos últimos anos, o país tem tido uma concentração de jovens ou de pessoas em idade apropriadas para o trabalho, vamos dizer assim, muito maior do que a soma de aposentados e crianças. Essa é uma janela de oportunidade para o desenvolvimento, porque você tem um número muito grande de pessoas contribuindo para a Previdência, por exemplo. Né? Ativamente. Né? Ativamente. Isso começará a se inverter em 2030. Em 2030, né? Quando teremos um número significativo de aposentados. E essa realidade, né, ela não mais acontecerá, ou dificilmente acontecerá. Se tiver que acontecer, não será tão logo. E os países que se desenvolveram, eles aproveitaram essa janela, né, quando se tinha esse bônus demográfico, investiram em educação e fizeram reformas para não passar por crises tão perversas como a que nós vivemos. Em relação à crise, por exemplo, nós teremos os índices de 2013, né, a serem revertidos em 2021. Quer dizer, só em 2021 repetiremos os números de 2013. Isso é um atraso. 2021 já estará muito próximo de 2030 e, fatalmente, perderemos essa janela de oportunidade chamada bônus demográfico e ficaremos, então, à mercê do imponderável, né? E o imponderável, todos sabemos, é imponderável, vamos dizer assim. Né? E teríamos que aproveitar também nesse momento para a qualificação dos nossos jovens, né? Fazer com que, neste momento, nós tivéssemos um avanço, porque também não é só massa, né, de trabalhadores, é trabalhadores qualificados, né? Gente com capacidade de pensar e resolver coisas, né? E nesse sentido, na semana passada, saiu os números do IDEB, né, que mostraram, ao menos no que tange ao ensino secundário, né, números realmente preocupantes. Por quê? Em 2011, a meta era que tirássemos uma nota 3,7, que já é um número baixo, digamos. E tiramos 3,7, né? Passamos ali com a nota mínima. Só que em 2013, a meta era 2,9, nós tiramos 3,7.
E em 2015, os números que saíram agora, a meta era 4,3, nós tiramos 3,7. Não avançamos. Não avançamos. Não são boas notícias, Sandra, e isso nos preocupa muito, como foi dito, que o ensino, pelo menos o ensino médio, ele passa por uma situação trágica e caótica, o que nos levaria a pensar em reformas, também no ensino, porém, nesse momento, como fazer isso, né? Uma preocupação muito grande. Você colocando sobre o bônus demográfico, eu estava aqui pensando que eu acho que nos momentos de crise a gente acaba se reinventando. Então, será que nesse momento que a gente está passando, que é um momento difícil, temos uma população que é uma população no mercado de trabalho, mais ativa, mais jovem, será que não seria mais interessante mesmo isso, de propor novos empreendimentos e se reinventar, e talvez a gente conseguisse passar por esse momento de crise, porque eu acho que a colocação é, esse momento de crise poderia abafar, não é? O processo de avanço. De avanço, mas por outro lado a gente tem que pensar que nós temos uma população que está cheia de garra ainda, que tem vontade, então talvez a gente consiga se reinventar em algum momento e conseguir passar essa fase difícil. Eu imagino. É uma palavra de esperança, vamos dizer assim. Eu acho que a tempestade perfeita é engraçado esse termo, né? É um termo forte, né? Tempestade perfeita, né? Pois é. Perfeito no seguinte, da confluência de fatores negativos, exatamente. Porém, eu acho que a gente tem que ter esperança. Eu não sei se é uma questão de ser otimista demais, eu acho que não é isso, mas a gente tem que acreditar na capacidade que o homem tem de se superar, de se reinventar, de propor novas ideias, novos empreendimentos. Eu acho que essa questão de novos empreendimentos é algo que falta um pouco nas universidades também. No nosso ambiente. No nosso ambiente, de formar o jovem também, não só para uma carreira acadêmica ou trabalhar na área de ensino, que é extremamente importante. Claro. Mas tem muitos que têm no sangue já a questão de ser empreendedores. E eu acho que nesse sentido a universidade, ela falha um pouco. Eu também acho. Embora nós tenhamos aqui mesmo em Araras as empresas júniores, né? Sim. Que são uma miniatura de uma empresa e é onde muitos deles descobrem a verdadeira aptidão. Poderíamos ter mais, né? Poderíamos ter mais em vários cursos. Aqui, por exemplo, nós temos 6 cursos e até então tínhamos uma, agora tem 2. Está ensaiando uma nova, sim. Essa sua palavra de esperança, ela acalenta o meu coração, viu? Porque quando eu vi essas notícias, eu sou um sujeito um tanto pessimista. Elas me deixaram bastante preocupado, né? Todos, né? Eu e você temos idades parecidas, vamos dizer assim. Não precisa confessar a idade aqui, você é mais jovem que eu. Nós chegaremos ao fim, nós participamos exatamente desse bônus demográfico, sim, né? Com certeza. Logo depois dele aí. Enfim, o que me preocupa por algumas... O brasileiro, ele é inventivo, né, por natureza. Então, talvez, a partir disso, nós tenhamos, nos momentos difíceis, nós sabemos que no mundo inteiro é quando as principais soluções acontecem. Aparece isso, é como uma pressão. Exatamente. Exercida. Exatamente. Pela dificuldade. Exatamente. Haja visto, por exemplo, a invenção de uma série de tecnologias que dispomos hoje, aconteceram no decorrer da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, por exemplo, né? Então, talvez, nesse sentido, o que você está dizendo se aplique, né? E a gente tem que ter esperança nisso e continuar trabalhando firme. Com certeza. A partir do momento que eu falo essas coisas, não quer dizer, larguem as armas, agora não há mais solução. Não, longe disso. Mas nós temos visto também, eu gostaria de pontuar mais esse fator, que durante as crises, né, por conta do indivíduo que
acaba perdendo o emprego, é uma das características de uma crise como essa, ele abre um negócio de baixa tecnologia, porque ele não fez aquilo por opção. Então, em alguns momentos, como é este que nós vivemos, isso acaba se exacerbando, vamos dizer, porque o indivíduo ele precisa manter as suas necessidades familiares, básicas, né? E ele acaba se atirando em determinados setores que desconhece ou busca aquilo que está mais à mão, vamos dizer assim. Mas uma tecnologia mais assentada, algo mais conhecido. Exatamente. Essa, inclusive, é uma preocupação para você que está em casa, a ser discutido com candidatos a prefeitos, vereadores, que têm essa preocupação. Qual o modelo de desenvolvimento que se quer para o seu município? Que se quer chegar, exatamente. Eu acho que para desenvolvimento de novas tecnologias é necessário investimento. Exato. Não tem como a gente escapar disso. O que eu acho que os gestores públicos, eles têm que estar atentos a isso. Claro. Apesar das dificuldades, eu sou uma pessoa otimista. Que bom. Eu normalmente precisamos conversar mais, então. Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que uma notícia dessa, ela impacta realmente. Mas eu acredito, esses dias eu disse isso para alguém, eu não me lembro especificamente quem, que eu ainda acredito. Enquanto eu acredito, eu estou disposta a trabalhar para isso. Claro. Eu acho que... E eu sou de uma geração que talvez estou aí daqui a pouquinho entrando para a população inativa aí dos aposentados. Mas eu ainda sinto isso. E muitos jovens. E nós trabalhamos com os jovens. Então, claro, acho que também faz parte do nosso trabalho, como a gente diz, não deixar a peteca cair. Exato. Acreditar ainda e estimulá-los. Porque se nós nos desestimularmos, com certeza eles também ficarão. Como é que a gente faz com que eles se estimulem? Um pouco exemplo. Embora muitas vezes está difícil. Não, eu imagino. Está difícil. Não é fácil. Nós temos que ser, enquanto professores, um pouco de animador de auditório. Exatamente. Muito bem. E tudo bem, Sandra? Tudo. Nós até poderíamos continuar conversando sobre esse tema, porque está muito bacana, mas eu teria mais um destaque da semana, antes de começarmos a nossa entrevista propriamente dita. Esse é mais fresco, é mais light, vamos dizer. Você sabe o que é Walking Talking? É um novo modelo de reuniões que surgiu nos Estados Unidos. Não sei se é algo tão recente assim, mas vem chamando muita atenção, que o indivíduo, na verdade, caminhando e conversando. Onde indivíduos dentro da empresa saem, né, e vão fazer uma reunião de, 30 minutos aproximadamente, não mais, né, e discutem aquele tema a respeito, né, e buscam soluções. Isso tem aspectos extremamente positivos, segundo os especialistas, porque o indivíduo passa a se exercitar, claro, ele está fazendo uma caminhada, e as soluções, elas fluem muito mais do que se eles estivessem dentro da caixinha, vamos dizer assim, né? Dentro de um ambiente fechado, né? Efetivamente, não é uma reunião para mais que 2 ou 3 no máximo, né? É algo comedido e depende dos temas também, né? Não é para tudo, mas é uma eventual aplicação. Segundo o que foi dito, o indivíduo que há uma possibilidade de mais soluções do que se o indivíduo tivesse sentado, que parece, os estudos indicam isso, que o indivíduo em pé, ele tem uma capacidade melhor de resolver as coisas do que sentado. Tá? Eu fico imaginando, como você não acredita muito nisso, Sandra, eu fico imaginando, né, aqui no nosso país tropical, né, por exemplo, nesse calor que está fazendo aí fora, como é que nós adaptaríamos isso, né? E nunca esqueça, não é reunião para mais que 3. Eu e a Sandra participamos lá na universidade de um conselho que tem 20, né? 20 e poucos. Impossível. Impossível por vários aspectos, inclusive... Você saísse com alto-falante. Exatamente. E aí não é uma excursão propriamente dita, seria uma reunião. Quer falar, Sandra, sobre isso? Olha, você acreditaria? Eu acho interessante. Bem interessante. Eu acho interessante, mas a princípio
eu vou pensar por mim. Sim. Normalmente, quando eu quero conversar alguma coisa ou discutir alguma coisa, a tendência, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Dificilmente eu convidaria para andar. Para fazer uma caminhada. Mas eu acho que é uma mudança também de percepção das coisas. Aí eu fico pensando também nos países com inverno rigoroso. Também. Você está falando do nosso verão, mas você sair todo agasalhado na neve... Paramentado, fica difícil. Eu acho que em determinadas circunstâncias isso pode resolver, mas como você disse, precisam ser reuniões objetivas, primeiro, pontuais. Não pode ser para tudo, né? Uma pauta muito grande. E nós, brasileiros, temos uma tendência a ter reuniões longas. Exato. É o que toma muito o nosso tempo. Nós dificilmente conseguimos terminar uma reunião logo. Em outros países, eles são muito mais objetivos, né? A reunião tem um foco, tem um ponto de pauta e é aquele, se for outro ponto, fica para outro dia. Então, acho que a gente também teria que mudar um pouco a forma como a gente lida com isso. Entendi. Mas é saudável, não deixa de ser, não? Claro. Adaptações efetivamente precisariam ser feitas. Mas é interessante, fica a dica aí, ok? Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora Sandra Regina Secata Antonini, é isso? É isso. Você é de onde, Sandra? Olha, eu sou nascida em Araras. Ah, aqui em Araras? Eu sou nascida em Araras porque quando eu nasci, meu pai trabalhava aqui. Meu pai foi metalúrgico. Tá. E ele trabalhava aqui em Araras, mas logo depois que eu nasci, com 4 meses, minha família voltou para Rio Claro. Entendi. Minha família é de Rio Claro. E a minha mãe meus pais passaram por São Carlos, engraçado porque é pouco a minha história também, que eu também trabalhei em São Carlos. Depois veio para Araras e depois voltaram para Rio Claro. Então, minha família hoje, minha mãe e meus irmãos moram em Rio Claro, mas eu sou nascida em Araras. Legal, não sabia. Ela é formada pela Unesp de Rio Claro e em licenciatura em Biologia, é isso? Isso, ciência biológica. Trabalhando na área de microbiologia. Ela fez mestrado também em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, e doutorado também na mesma universidade. Em 2003, ela fez pós-doutoramento na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, em genética molecular de leveduras. Atualmente é professora titular aqui da UFSCar no campus Araras, trabalhando no Departamento de Tecnologia Agroindustrial, com microbiologia industrial e da fermentação. Sandra, mais uma vez, muito obrigado. Ela vem falar para nós sobre a biotecnologia no cotidiano das pessoas, no nosso cotidiano. O que é, antes de mais nada, biotecnologia? Definir biotecnologia, nós podemos pensar em vários tipos de definições. Eu vou dizer a que eu mais gosto, eu acho que é a que eu acredito e que eu discuto muito com os alunos. Eu recebo os alunos do curso de biotecnologia já no primeiro semestre. Mas biotecnologia é a utilização de seres vivos para a obtenção de um produto ou de um processo de interesse. Então, toda vez que eu utilizo um micro-organismo, ou uma planta, ou um animal, para obter um produto ou um processo que reverta para a sociedade, eu estou fazendo biotecnologia. Legal. Existe uma correlação... Você pode citar alguns exemplos para nós disso? Como isso se aplica no dia a dia? Nós fazemos biotecnologia na nossa casa. Pois não. Quando nós fazemos pão, por exemplo, e compramos o fermento de panificação, que é a levedura, e misturamos com os ingredientes variados, dependendo da receita, e obtemos um produto, que é o pão. Esse é um exemplo de um processo biotecnológico. Na casa das pessoas, né? As nossas avós fazem isso muito bem. Isso quer dizer que é um advento muito antigo, né? Muito antigo. Se nós pensarmos em biotecnologia nesse sentido mais amplo, mais abrangente, biotecnologia é feita desde os sumérios, dos babilônios, 6.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos antes de Cristo, os egípcios começaram a produzir cerveja. Entendi. Tá? Então, muitos desses processos, eles surgiram ao acaso, por observação, por produtos, matérias-primas que foram deixadas à temperatura ambiente, que depois fermentaram, e aí descobriram que essas matérias-primas tinham um gosto agradável, um sabor agradável, e isso foi
foi passando de geração para geração. Isso tudo é biotecnologia? Isso é biotecnologia. Engraçado é que parece, quando se fala a palavra biotecnologia, ela carrega um peso por si só, como se fosse algo absolutamente distante das pessoas. E não é, né? Está nesse dia a dia. Eu acho que tem muita ligação, as pessoas ligam muito biotecnologia com, por exemplo, transgênicos, com células-tronco, com clonagem. Isso também é biotecnologia. Tá, já que você entrou nesse tema, o que é transgenia dentro da biotecnologia? A transgenia é um processo em que genes de espécies diferentes ou não são introduzidos numa outra espécie. Por exemplo? Por exemplo, eu posso ter um milho transgênico, que tem uma característica genética que ele normalmente não tem. Mas os pesquisadores transferiram para ele um gene e, a partir daí, ele consegue ter uma característica interessante para a agricultura, por exemplo, a resistência a uma determinada doença, praga ou um herbicida, que é uma característica que ele não tem normalmente. Então, nesse caso, você está fazendo uma modificação genética no organismo. Ele está recebendo um gene que é um transgene, um gene diferente da sua espécie. Isso é biotecnologia. Tá. Porque eu tenho um organismo vivo e tenho um produto que é um produto diferenciado, não é um produto natural. Isso é biotecnologia. Mas muitas pessoas dizem, eu sou contra a biotecnologia. Então, eu preciso pontuar. Talvez ela seja contra clonagem, ela seja contra transgênicos. E a questão dos transgênicos traz realmente muitas polêmicas. Muitas polêmicas, muitas inseguranças. Entendi. Mas a gente faz biotecnologia, a gente consome produto biotecnológico no dia a dia. Quando a gente vai no posto de gasolina e enche o tanque com etanol, o etanol é um produto biotecnológico. Entendi. É muito interessante para as pessoas que estão nos assistindo essa informação, porque ajuda a desmistificar. Exatamente. Né? Agora, transgenia necessariamente é perigoso ou isso tem trazido grandes contribuições para o Brasil, para o mundo? Eu começaria dizendo que, no meu ponto de vista, eu acho que a ciência ela não pode ter restrição. Tá. Então, eu acho que o desenvolvimento, se a gente consegue, se nós conseguimos desenvolver técnicas que possibilitem modificações, que tenham uma finalidade de seja proveitosa, seja benéfica, a bem da sociedade. A bem da sociedade, eu sou extremamente favorável que essas pesquisas elas se realizem. Avancem, né? Que elas avancem. Agora, nós também temos que ter o cuidado que muitas vezes o efeito desses transgênicos sobre a saúde humana, sobre o ambiente, demandam estudos que são estudos a longo prazo. Tá. Então, a curto prazo, talvez a gente não consiga ver se é que há efeitos maléficos sobre a saúde, e há estudos que mostram em algumas situações que possa ter. Mas isso, você também não está querendo dizer que o produto transgênico ele é 100% seguro. Não, não é isso. Eu pessoalmente não diria. Tá. Agora, eu também sou favorável que a população seja conscientizada disso e que ela tenha o direito de escolher. Se eu não quero, por uma questão, eu tenho um conhecimento ou simplesmente eu quero usar produtos naturais, eu não quero usar produtos modificados geneticamente, eu tenho o direito de escolher. Então, a questão da rotulagem de produtos transgênicos, ela é extremamente importante. Fundamental, né? Ela é fundamental. E no Brasil a gente teve um momento em que foi derrubada a obrigatoriedade da rotulagem, mas nós estamos num processo em que isso está voltando a ser obrigatório. E eu acho que isso deve ocorrer. Agora, a população precisa estar ciente disso, porque provavelmente nós estamos consumindo transgênicos e não sabemos. É difícil. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer, o que você está, me corrija se eu estiver equivocado, que você não garantiria que o produto transgênico é 100% seguro. Mas você não está dizendo que ele faz mal. Faz mal, exatamente. Para mim, demandam estudos. Agora, estudos... O que pode, desculpa te interromper, Sandra, mas o que nós teríamos condição de afirmar, vamos dizer assim, é que o produto transgênico,
esses que estão no mercado, até a presente data, pelos estudos que temos, ele não demonstra problemas, é isso, né? Sim. Tá. É claro que esse assunto é um assunto extremamente polêmico, porque aí seria importante nós distinguirmos entre o que nós chamamos da biotecnologia tradicional e a biotecnologia moderna. Então, a biotecnologia tradicional é um exemplo do pão, dos processos de produção de bebidas, da cachaça, do vinho, da cerveja, das bebidas, enfim, iogurtes, queijos, etc. Da biotecnologia moderna, em que técnicas de alteração do genoma são utilizadas para obter um organismo recombinante, um organismo que não existe daquela forma na natureza. Nesse aspecto, esse desenvolvimento da biotecnologia, que é muito recente, ao contrário da biotecnologia tradicional, que vem aí de muitos e muitos séculos, a biotecnologia moderna, por exemplo, os transgênicos, ela é muito recente. Então, a partir de meados do século XX, é que começaram o desenvolvimento das técnicas moleculares. Então, é muito pouco tempo para termos certeza disso. Agora, eu acho que precisamos estudar isso. Um exemplo, não só na saúde, mas o que uma planta transgênica pode causar no ambiente? Uma diminuição da biodiversidade, por exemplo, uma modificação do equilíbrio ecológico. Esses são estudos que demandam muito tempo. Eu imagino. Agora, por que do ponto de vista da transgenia, existe tanta, mais do que polêmica, existe, parece uma mística, um certo... eu não saberia dizer exatamente qual a palavra, mas parece que as pessoas fantasiam, né, de que haveria a criação de monstros. Talvez isso tenha sido contaminado pelo cinema, porque de onde vêm as raízes disso? Eu acho que um pouco existem vários textos e livros que usam a expressão brincar de Deus. Entendi. Então você está alterando a natureza e você não sabe exatamente o que aquilo pode resultar. E aí eu acho que vem um pouco essa questão das fantasias. Quando a gente pensa, por exemplo, em clonagem, né, tivemos a Dolly, aquela ovelha que foi clonada, sim, e aquilo foi um marco no desenvolvimento da ciência. No entanto, mostrou que tem muitos problemas relacionados a essa técnica. Então você tem, por exemplo, muitas malformações genéticas em indivíduos que são clonados. Você tem um envelhecimento mais rápido, enfim. Há vários problemas, há várias questões que ainda precisam ser solucionadas no âmbito dessas técnicas. Então, talvez isso é que traga esse medo. Existe uma analogia, até um livro que chama O Clone de Prometeu, em que o autor faz uma analogia da biotecnologia com a mitologia grega, da caixa de Pandora. Que a caixa de Pandora, de acordo com a mitologia grega, uma caixa foi dada a Pandora, que era uma mulher, e, bom, a história é mais longa, mas enfim, e não era para ela abrir, porque estavam guardados todos os males do mundo dentro dessa caixa. E ela, por ser curiosa, abriu a caixa e os males saíram. E dentro da caixa, no fundo da caixa, estava a esperança. Então, eu sempre coloco isso para os alunos, essa analogia, porque eu acho que o avanço da ciência, principalmente no âmbito da biotecnologia, com as novas técnicas moleculares, ela abriu a caixa de Pandora. Entendi. E abriu no sentido do quê? Porque a gente quer melhorar a nossa vida, nós queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, nós queremos viver mais, enfim. Nós queremos melhoria para a espécie humana e para o ambiente que vive. No entanto, trouxe muitas questões. Algumas coisas nessa caixa de Pandora da biotecnologia, já que você trabalha, convive com isso, lhe assusta? Que potencialmente é possível, nossa, isso aqui me impressiona. O que me deixa mais confusa, talvez, nessa questão, todos são os aspectos éticos que todas essas tecnologias trouxeram. Porque aí você pensa em clonagem.
deve ser permitido clonar um ser humano? Até que ponto é ético? Mesmo a questão das células-tronco, você criar embriões em laboratório para retirada de células-tronco, para tratamento de doenças, usar embriões e clínicas de fertilização, embriões que seriam descartados, ou seja, tudo isso está envolvendo o debate da biotecnologia. Essas questões éticas são, acho que são as, para mim, no meu modo de ver, são as questões mais difíceis de serem lidadas, porque você tem que levar em consideração questões religiosas, questões políticas, a própria formação de cada indivíduo que ele traz. Portanto, é um assunto que é muito apaixonante por isso mesmo, né? Já por isso mesmo, por isso eu mesmo. Vou te convidar para vir num outro programa falar sobre ética em biotecnologia. Seria um prazer. Já fica o convite, porque infelizmente nosso tempo acabou. Sandra, muito obrigado, foi muito bacana conversar contigo. Agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui. Legal. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.